Beluso, eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver com isso, então. Você estava contando aqui um pouco da sua história e você é um cara que acompanha o Palmeiras de longa data, desde meados do século XX. Ao mesmo tempo, é uma pessoa que viveu intensamente essa transformação do Palmeiras nos últimos anos, né? Que é impressionante. Eu falo como alguém que acompanhou tudo isso não como torcedor, mas que assistiu a jogos no Parque Antártico, o antigo Parque Antártico, que era um estádio muito conectado à região da Barra Funda, muito popular Sim, em vários sim. aspectos, que agora se transformou em algo completamente diferente, com shopping Bourbon e tudo mais, né? Você acompanhou todo esse processo, mas ao mesmo tempo, me corrija se eu estiver errado, você também já andou fazendo críticas a uma certa elitização desse contexto todo, publicando cartas públicas contra a atuação da polícia em alguns jogos, etc. Então eu queria que você contasse pra gente como você viu esse processo todo de transformação do Palmeiras nos últimos anos. Pois é. Palmeiras tá elitizado, Beluso? Não quero dizer que o futebol sofreu uma transformação muito profunda nos últimos anos, eu diria desde os anos 80, né? Em que você começou com a transmissão dos jogos de futebol patrocinados com patrocínio de camisa. Você está com uma camisa do Palmeiras que não tem Sim, nada. patrocínio, é só o Palmeiras, né? Linda. Mais Linda, importante. linda a camisa, mais importante. E então o futebol sofreu uma transformação importante. Ele está se tornando um objeto de cobiça de negócios. Eu chamei a financiarização do futebol, né? Veja as SAFs. Então, esse é um processo que é sistêmico, que independe do desejo do clube A e do clube B. Se você quiser sobreviver como clube de futebol, você precisa ter alguma estrutura monetária financeira que te garanta. Sim. Né? Você vê que o Vasco virou SAF também. Sim, né? virou também. Todos estão virando SAF. Botafogo. E isso está acontecendo nos clubes europeus, a exceção a Alemanha não está deixando, né? A Alemanha é muito sistemática, mas os outros, no caso da Itália, é uma devastação e todos os clubes estão acabando tendo que se transformar em instituições econômico-financeiras, né? Então, isso tem uma dimensão, vamos tocar, dimensão é afastamento da natureza original do clube, que o clube é uma associação, Sim. é um clube associativo, ele nasce assim na Inglaterra, vem para o Brasil dessa forma. Ele veio para o Brasil de uma forma muito elitista, vocês sabem, né? Começo do futebol era ali naquele clube ali perto da Consolação, como é que é o nome? São Paulo Atlético, né? Isso. Que os granfinos paulistanos assistiam jogos de cartola, né? De chapéu de... Cartola não, de chapéu de palha, né? Aquele chapéu... Não de chapéu mesmo. Sim. Né? E eu mesmo assisti pequeno no Parque Antártico, as pessoas assistindo de terno e gravata ao jogo de futebol. Olha só. Né? Que loucura. Terno e gravata, é. Se vocês lerem o livro do Antônio Alcântara Machado, Brás, Bexiga e Barra Funda, recomendo. Vocês já leram? Não. Então eu recomendo. E tem um dos contos, infelizmente o conto está qualificado assim, Corinthians 2, Palestra 1, ele conta a ida do jogo de futebol e o jogo de futebol. É fantástico. Sensacional. Para mostrar isso no velho Parque Antártica, no que não era nem... Jardim Suspense ainda. Era muito antes do Jardim Suspenso, ainda era o período em que as arquibancadas eram de madeira, né? Uhum. Então, os caras, quando saiu o gol, jogavam o chapéu para cima. Então, é preciso ler a origem do futebol e saber como é que ele foi se tornando popular no mundo inteiro. Na Inglaterra, tinha muito a ver com a Revolução Industrial, né? Com os trabalhadores, etc. Muitos clubes eram ligados aos trabalhadores. E ele desenvolveu essa paixão. E quando ele veio para o Brasil, a popularização foi uma coisa progressiva, né? Então, o Palestra Itália, por exemplo, como ele surge? Ele surge por uma iniciativa dos
funcionários do Matarazzo. Sim, das né? indústrias. Então, mas muita gente diz, não, porque o Palmeiras tem uma origem fascista. Isso é uma ignorância, porque o fascismo é uma coisa dos anos da Marcha sobre Roma, começa aí, né? E começa a se acentuar nos anos 30, etc. O que o Palmeiras era, assim, era formado por trabalhadores e até mesmo muitos que tinham ligação com os partidos anarquistas. Sim. Que você tinha um movimento anarquista muito forte na Itália. Então o pessoal diz impropriedades, né? Mas falando um pouco da popularização e do problema da elitização, é que você está fazendo um movimento inverso agora. Você está elitizando o futebol. E muita gente, eu fico assim preocupado, porque, por exemplo, os ingressos, eu sei que é uma coisa complicada, que não é fácil, os ingressos são muito caros. Então, eu advogo que você reserve uma região do estádio para as pessoas que têm menor poder aquisitivo. Sem dúvida. Eu advogo isso, eu não sei se as pessoas que estão na administração do clube vão concordar. Porque isso você atende a essa dimensão popular que o clube tem, né? Que você tem que preservar, porque, afinal de contas, você não pode transformar isso numa instituição puramente monetário-financeira, porque isso vai afogando a paixão das pessoas pelo clube, né? Porque isso vai se tornar uma coisa um pouco, como se diz assim, abstrata, né? Mas você acha que o modelo atual de sócio-torcedor do Palmeiras, por exemplo, funciona bem nesse sentido? Funciona. Funciona. Eu diria que, aliás, você lembrou bem. O modelo de sócio-torcedor podia ser usado para você patrocinar os mais... Bom, porque você já tem uma escala ali entre os contribuintes, né? Isso é importante. Espero que se pense em incentivar isso para você não perder essa dimensão popular que o clube tem que ter, né? É, porque o Palmeiras recompensa o torcedor que vai muito ao estádio, né? Pois isso é muito bom. Isso é muito bom. Você lembrou muito bem. Eu não estava me lembrando disso, você lembrou. Eu sou sócio torcedor. Eu também. Eu só acho que deveriam criar alguma solução para a pessoa que não é sócia também poder ir, porque você amarrar ela dentro de um programa de sócio também não é tão democrático, na minha opinião. Perfeito, não, você tem porque razão. ontem, por exemplo, eu estava ouvindo a transmissão lá do Palmeiras contra o São Bernardo, no estádio 1º de Maio, que é um estádio mais antigo e tal, longe do tamanho do Allianz Parque, o ingresso era R$145. Eu ouvi. É difícil para o torcedor ir, e o cara de baixa renda, como a gente sabe que a maioria da população não consegue ir. Eu tenho amigos que nunca foram ao Allianz Parque. Pois é, isso é triste. Isso é triste demais. Triste, mas lá o preço do ingresso foi fixado pelo São Bernardo, em 145.